Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender a solucionar equações irracionais. Então presta atenção nesse vídeo, acompanhe o passo a passo dessa explicação para você conseguir depois solucionar os exercícios sem problema, ok? E claro, se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários lá do portal do aluno ou lá no Instagram também, que eu tenho todo o prazer de te responder. Vem comigo! A definição para equação irracional é qualquer equação que tenha incógnita, ou seja, uma letra, em um radicando, certo? Então, vai aparecer agora equações com raízes e dentro dessas raízes, letra. Quando isso acontece é porque essa equação ela é chamada de equação irracional. E aqui eu coloquei um passo a passo de como a gente faz para solucionar uma equação dessa forma. Qual é o primeiro passo para solucionar uma equação irracional? É você isolar um dos radicais que a equação traz. Segundo passo, você vai elevar os dois membros da igualdade, ou seja, da equação, ao índice que está no radical, ok? Que nós isolamos. E aí a gente vai simplificar ao máximo a sentença que a gente vai obter. Eu vou explicar esses passo a passos dentro dos exemplos, não se preocupe. Terceiro passo, se ainda tiver algum outro radical, a gente vai repetir os passos 1 e 2, tá? A gente vai repetir o que a gente fez no passo 1 e no passo 2. E por último, a gente vai substituir os valores obtidos, tá? Para a incógnita, para o valor de x, na equação original. E aí verificar qual das raízes serão raízes que serão convenientes. Então, fica fácil entender isso dentro de um exemplo, dentro de uma equação dessa forma. Então, eu trouxe aqui para vocês o exemplo de uma equação irracional, certo? Equação irracional, como eu disse, é uma equação em que vai aparecer letra dentro de um radical. Então, observe essa equação da letra A. Eu tenho raiz quadrada de x ao quadrado mais 7, menos 4 igual a zero. Se você for tentar jogar aqui Bhaskara e delta, como é que você vai fazer isso sendo que aparecer um radical na equação? Não tem como, a gente tem que ter outra forma de solucionar uma equação desse jeito. E é isso que eu vou mostrar para vocês. O primeiro passo fala para você isolar um dos radicais. Nesse caso aqui, essa equação só tem um radical, uma raiz, que é a raiz de x ao quadrado mais 7. Então, se só tem ela, é ela mesmo que eu vou isolar. O que é isolar? É deixar ela sozinha aqui no primeiro membro. Então, para ela ficar sozinha no primeiro membro, esse mais 4 vai ter que sair. Então, ele vai pro segundo membro. Quem muda de lado, de membro, muda o sinal. Então, eu isolei raiz quadrada de x ao quadrado mais 7 igual... Aí o menos 4 foi para lá como 4 positivo. Esse aqui, ó, é o primeiro passo, isolar o radical. Qual é o segundo passo? O segundo passo é você pegar os dois lados da equação, os dois membros, e elevar ao índice do radical. Como esse radical aqui é de uma equação, é de uma raiz quadrada, então eu vou elevar ao índice 2, ó. Lembra que na raiz quadrada não precisa aparecer o índice 2, mas a gente sabe que ele existe aqui? Então, eu vou acompanhar o índice do radical. Então, eu vou elevar os dois lados da equação ao índice do radical, que é 2, certo? Quando eu pego raiz quadrada de x ao quadrado mais 7 eleva ao quadrado, lembra, eu posso simplificar o expoente com o índice do radical. Então, ao simplificar, eu consigo tirar esses dois termos de dentro do radical. Então, x ao quadrado mais 7 sai do radical. E aqui no segundo membro, que eu também estou elevando ao quadrado, é só resolver. 4 ao quadrado fica 16, ok? Agora, o que eu vou fazer? Já percebi que ficou uma equação do segundo grau. Então, eu mando esse 16 para o primeiro membro, com o sinal trocado, para colocar igual a zero. E aí fica, tenho 7 e devo 16. Fica menos 9. Portanto, a sua equação fica x ao quadrado menos 9 igual a zero. É uma equação do segundo grau. E aí, no segundo passo, a gente simplifica ao máximo. Ou seja, a gente vai resolver essa equação que a gente determinou. Que equação? X ao quadrado menos 9 igual a zero.
Para resolver uma equação do segundo grau, a gente vai usar delta e Bhaskara, tá? Aqui eu já coloquei o valor que deu delta, o valor do x1 e do x2, tá bom? Já fiz aqui para adiantar. Mas como que você faria para achar o delta? Você pegaria o b ao quadrado. Quem é o b nessa equação? Seria o termo que acompanha x. Como ele não aparece, seria zero. Então, ficaria 0 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 9. Você ia achar delta igual a 36. Achou delta? Joga na fórmula geral de Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Você vai encontrar o x1 menos 3 e o x2, 3, ok? Então, achei as raízes dessa equação do segundo grau. Dessa equação aqui, ó, x ao quadrado menos 9 igual a 0. Não quer dizer que esses dois vão ser resultados da equação inicial. Que equação inicial? Raiz quadrada de x ao quadrado mais 7 menos 4 igual a 0. Agora que a gente vai ver, que é o passo 4, tá? Ah, professora, você pulou o passo 3. Não é que eu pulei o passo 3. O terceiro passo fala, se ainda houver algum radical, a gente vai repetir os passos 1 e 2. Olha só, não ficou nenhum radical aqui. Já virou uma equação do segundo grau, por isso que eu não fiz o passo 3, tá bom? No segundo exemplo, vocês vão ver que o passo 3 vai acontecer. Então, solucionei a equação do segundo grau, achei a primeira raiz menos 3, a segunda raiz igual a 3. Agora é hora do passo 4. O que é o passo 4? Você vai pegar esse valor aqui de x igual a menos 3 e vai substituir na equação original. Qual era a equação original? Raiz quadrada de x ao quadrado mais 7 menos 4 igual a 0, certo? Então, no lugar de x, eu estou colocando o valor que eu achei da primeira raiz, que é menos 3. Então, vai ficar menos 3 ao quadrado, repete o mais 7, ó, tudo dentro da raiz quadrada, repetiu o menos 4 igual a 0. Você vai resolver isso daqui como uma expressão numérica e tem que dar 0 no final. Tá vendo que é igual a 0? Então, vai ter que dar 0. Vamos ver se isso acontece. Menos 3 ao quadrado dá 9. 9 mais 7, 16. Ou seja, a raiz quadrada de 16 que dá 4, menos 4 dá 0? Sim, ok. Então, x ser menos 3 serve. Agora, vamos para a segunda raiz que eu encontrei, que é o x igual a 3. Se o x for igual a 3, no lugar do x na equação original, entra o 3. Então, fica a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 7, menos 4 igual a 0. 3 ao quadrado, 9, 9 mais 7, 16. Ou seja, raiz quadrada de 16, que também dá 4, menos 4 também dá 0. Então, ok, serviu os dois valores. Serviu tanto o x1 menos 3 e o x2, 3. Portanto, a solução desta equação irracional vai ser essas duas raízes, menos 3 e 3. No nosso exemplo B, essa equação irracional que ele traz aqui é uma equação irracional que tem dois radicais, diferente da letra A, que só tinha um radical. Nesse caso aqui, vai acontecer o passo 3, que não aconteceu lá na letra A. Vamos ver isso com calma, tá? Não precisa se desesperar, que é tranquilo. Você tem a equação raiz quadrada de 3x mais 4 menos raiz quadrada de x mais 5 igual a 1. O primeiro passo diz que você tem que isolar um dos radicais, certo? Eu vou começar com o primeiro radical. Isolar é deixar ele sozinho aqui no primeiro membro. Se eu vou deixar ele aqui sozinho no primeiro membro, esse menos raiz quadrada de x mais 5 vai ter que ir para o segundo membro, ele vem com o sinal trocado. Vem com a operação inversa, que é a soma. Esse 1 que já estava aqui no segundo membro, eu repeti. Então, o primeiro passo já está feito. Segundo passo, você vai elevar ao quadrado os dois membros dessa equação. Então, o primeiro membro, que é raiz quadrada de 3x mais 4, eu vou elevar ao quadrado, que é, ó, esse ao quadrado é o mesmo valor do índice da raiz quadrada, mesmo ele não aparecendo. E pego o segundo membro, que é 1 mais raiz quadrada de x mais 5, também elevo ao quadrado. Aqui eu consigo simplificar esse expoente 2 com o índice 2 dessa raiz, tá? Então, expoente ao quadrado, simplifico com o índice ao quadrado. Então, sai de dentro do radical o 3x e o mais 4, ok? Repete o igual. Esse segundo membro aqui, que eu estou elevando ao quadrado,
Você não pode cometer o erro de achar que pode pegar esse A ao quadrado e simplificar com A ao quadrado aqui desse radical. Por que não? Porque não tem só ele no segundo membro, tem esse 1 e esse mais também, tá? Então, esse segundo membro aqui são dois termos. Então, eu não posso fazer essa simplificação, ok? Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Aqui você vai ter que desenvolver o produto notável que apareceu nesse segundo membro. Como assim produto notável? Observe, é quadrado da soma de dois termos. De novo, quadrado da soma de dois termos. Então, desenvolve esse produto notável aqui. Como que é a regra do produto notável quadrado da soma de dois termos? Pega o primeiro termo e eleva ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Vamos desenvolver esse produto notável aqui embaixo. Só repetir o 3x mais 4 aqui no primeiro membro e vim resolvendo desenvolvendo esse produto notável. 1 ao quadrado é 1, certo? 2 vezes 1 é 2 e 2 vezes raiz quadrada de x mais 5 é 2 vezes raiz quadrada de x mais 5, ok? Agora, observe, aqui nesse parênteses eu tenho raiz quadrada de x mais 5 ao quadrado. Como só tem ele aqui ao quadrado, eu posso simplificar o expoente aqui com o índice da raiz. Então, sai o x e sai o mais 5. Tranquilo? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o seguinte, observe que eu tenho como unir aqui, ó, tem termo semelhante aqui para unir. Eu tenho como juntar esse 1 com esse mais 5. Então, pensa, tenho 1 e tenho 5, eu fico com 6. Repetir quem? Repetir o 2 vezes raiz quadrada de x mais 5 e esse mais x aqui, ok? Segundo passo está feito, simplifiquei tudo que eu podia simplificar. Agora vem o terceiro passo. O que é o terceiro passo? É você repetir o passo 1 e passo 2, porque ainda ficou um radical. Então, eu tenho que isolar esse radical, fazer tudo de novo. Para isolar esse radical, eu gosto que ele fique no primeiro membro. Então, eu só estou trocando a posição dessa equação, tá, gente? Eu estou trocando quem estava aqui no primeiro membro, eu coloquei como... Quem estava como segundo membro, eu coloquei no primeiro membro. E quem estava no primeiro membro, eu trouxe como segundo membro. Não precisa trocar sinal de ninguém aqui, porque eu estou trocando tudo, tá? Só estou trocando a posição dos membros, só isso. Para esse aqui ficar no primeiro membro, fica melhor a visualização, ok? Então, para eu isolar esse 2 está junto com a raiz quadrada de x mais 5, tá? Quando tem um vezes no meio, tá coladinho, eu não posso separar eles por enquanto. Então, para isolar esse 2, raiz quadrada de x mais 5, ó, tô isolando, deixando ele sozinho aqui no primeiro membro, esse 6 e esse mais x tem que ir lá para o segundo membro. Quem muda de membro, né, tá mudando aqui, vai mudar o sinal. Então, esse 6 vai negativo e esse mais x vem negativo. O 3x mais 4 só estava aqui, eu repeti. Tranquilo? Vamos unir os termos semelhantes que eu tenho aqui, ó. Eu tenho 3x e devo x, fico com 2x. Eu tenho 4 mais devo 6, fico devendo 2. Então, no segundo membro ficou 2x menos 2, ok? Dá para simplificar toda essa equação por 2. Isso vai facilitar muito. Quando você vê que pode simplificar, você deve simplificar. Simplificando 2 dividido por 2, fica 1. Esse 1 aqui não precisa aparecer. Então, fica só raiz quadrada de x mais 5. 2x dividido por 2 fica só x. E menos 2 dividido por 2 fica menos 1. Simplifiquei a equação, beleza? Agora é hora de vir o segundo passo. Lembra que eu estou repetindo o primeiro e o segundo passo, beleza? O segundo passo é fazer o quê? É você pegar os dois lados, os dois membros da equação e elevar ao quadrado. Nesse caso é ao quadrado porque eu estou copiando o índice do radical, que também é ao quadrado, tá bom? Raiz quadrada, índice 2. Então, fica raiz quadrada de x mais 5 ao quadrado, igual ao segundo membro, x menos 1 também ao quadrado. Como eu só tenho aqui dentro desse parênteses raiz quadrada de x mais 5 elevado ao quadrado, ó, eu posso simplificar esse expoente com o índice do radical, da raiz. Sai o x e sai mais 5. Então, no primeiro membro ficou x mais 5. Igual, aqui no segundo membro ficou de novo um produto notável. Qual ele? Qual é esse produto notável? Quadrado da diferença de dois termos.
Desenvolve esse produto notável. Pega o primeiro termo e eleva ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Desenvolvendo esse produto notável. X elevado ao quadrado, continua x ao quadrado, menos 2 vezes x vezes 1 fica menos 2x, mais 1 ao quadrado, 1, ok? Agora, eu já vi que fica uma equação do segundo grau, porque tem x ao quadrado, então eu vou colocar todo mundo no primeiro membro e colocar igual a zero no final. Então, esse x mais 5 que já estava no primeiro membro, eu repeti. Vou trazer x ao quadrado como menos x ao quadrado, vou trazer menos 2x como mais 2x, mais 1 como menos 1 e coloquei igual a zero. Unir termos semelhantes agora. Tem alguém semelhante a menos x ao quadrado? Não. Repete aqui. Tenho alguém semelhante a x? Sim, tenho. A x tenho, ó. X mais 2x, fico com 3x. E também tenho semelhante termo independente. Mais 5 com menos 1, fico com mais 4, igual a zero. Então, ficou uma equação do segundo grau, onde eu tenho menos x ao quadrado mais 3x mais 4 igual a zero, ok? Se você quiser, quando você tem aqui o x ao quadrado negativo, você pode multiplicar todo mundo por menos 1, mas eu nem fiz isso, tá, gente? Eu já resolvi do jeito que ela estava aqui. Considerando que o coeficiente A é menos 1, o coeficiente B é 3 e o coeficiente C é 4. E aí você joga na fórmula de delta, tá? Eu achei delta igual a 25. Peguei B, elevei ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é 4, achei delta igual a 25. Joguei na fórmula de Bhaskara, achei a minha primeira raiz, que é o x1, igual a menos 1, e a minha segunda raiz, que é o x2, igual a 4. Pronto, já determinei as raízes da equação do segundo grau. Só que agora eu tenho que ir para o quarto passo, que é verificar se essas duas raízes vão servir para aquela equação inicial. Que equação inicial? Raiz quadrada de 3x mais 4 menos raiz quadrada de x mais 5 igual a 1. Então, eu peguei o x valendo menos 1, que é a minha primeira raiz. No lugar do x, da equação original, eu coloco menos 1, ó. Então, em vez de ficar 3x, ficou 3 vezes menos 1 mais 4, dentro da raiz quadrada, menos raiz quadrada no lugar do x menos 1, repetir mais 5, igual a 1. Resolve essa expressão numérica do primeiro membro e vê se dá 1. Tem que dar 1, ok? Se não der 1, é porque essa raiz menos 1 não vai servir. Vamos ver, então. 3 vezes menos 1 dá menos 3, ok? Mais 4 fica 1. Então, raiz quadrada de 1. Menos 1 mais 5 fica 4. Então, raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 1, 1. Raiz quadrada de 4, 2. 1 menos 2 dá 1. Pensa que você tem 1 e você deve 2. Ficaria menos 1 e não 1. Então, não deu esse resultado 1. Significa que essa raiz, sendo x igual a menos 1, não serve pra gente. Não vai servir como solução. Ok? Agora, vamos ver a segunda raiz que eu achei que é x igual a 4. Se o x for igual a 4, eu pego a equação inicial lá e no lugar do x eu coloco 4. Então, ao invés de ficar 3x, vai ficar 3 vezes 4, mais 4, dentro da raiz quadrada, menos raiz quadrada, ao invés de x, 4, mais 5, igual a 1. Então, 3 vezes 4 dá 12 e 12 mais 4, 16. Então, raiz quadrada de 16 menos 4 mais 5, 9. Raiz quadrada de 9 igual a 1. Tem que dar 1, vamos ver se dá, hein? Raiz quadrada de 16 dá 4. Raiz quadrada de 9 dá 3. Realmente, ó, 4 menos 3 dá 1. Ok. Essa raiz, como x igual a 4, me serve. Portanto, a solução desta equação irracional é 4. Ok? Vamos para mais um exemplo. Nesse último exemplo aqui da letra C, eu trouxe mais uma equação irracional. Essa equação aqui irracional, vocês observam que só tem um radical, então ela vai ficar mais curtinha, né, de resolver, porque não vai precisar repetir aquele primeiro e segundo passo, tá? Então, você tem a equação raiz quadrada de 3x mais 1 igual a x, ok? Qual é o primeiro passo? É você isolar aonde está o radical.
Então, eu vou isolar. O que é isolar? Deixar ele sozinho no primeiro membro. Esse mais 1, então, vai para o segundo membro com a operação inversa. Então, fica x menos 1 no segundo membro. Então, eu vou colocar um primeirinho aqui, ó, só para você lembrar, que é o primeiro passo. Já fizemos, que é isolar o radical. Qual é o segundo passo? Você levar os dois membros da equação ao quadrado. Por que ao quadrado, professora? Porque eu elevo ao mesmo índice do radical. Como é raiz quadrada, então acompanha aqui com o expoente ao quadrado. Então, vai ficar raiz quadrada de 3x mais 1 ao quadrado. Como só tem ela aqui, ó, certo? Não são dois membros, só tem ela aqui. Eu posso simplificar o meu expoente com o índice do meu radical, da minha raiz. Então, sai de dentro da raiz 3x mais 1. Repete o igual. O segundo membro elevado ao quadrado ficou um produto notável, quadrado da diferença de dois termos. Vamos desenvolver esse produto notável aqui. Primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Desenvolvendo esse produto notável, vai ficar x ao quadrado menos 2x mais 1, ok? Vamos simplificar. Estamos aqui no segundo passo ainda, que é simplificar até chegar numa equação que seja possível de solucionar. Então, como eu já vi que tem x ao quadrado, é uma equação do segundo grau, eu vou colocar todo mundo do segundo membro lá para o primeiro membro para colocar essa equação igual a zero. Então, repetir 3x, repetir mais 1. Esse x ao quadrado vem para cá como menos x ao quadrado. Esse menos 2x vem para cá como mais 2x. E esse mais 1 veio para cá como menos 1, coloquei igual a zero. Então, juntando os termos semelhantes, esse menos x ao quadrado não tem ninguém semelhante, começo com ele, ó, só repito. Mas tem o semelhante o 3x e o 2x. Então, 3x mais 2x fica 5x positivo, tá? E esse mais 1 com menos 1, ó, corta, dá zero, ok? Então, ficou somente menos x ao quadrado mais 5x igual a zero. Se quiser multiplicar toda essa equação por menos 1 para esse x ao quadrado ficar positivo, não tem problema. Mas eu já solucionei desse jeito aqui mesmo. Aqui eu fiz o passo a passo total. Eu até fiz delta e bhaskara para vocês verem, tá? Então, para achar delta e bhaskara ali, o valor de x1 e x2, vamos determinar os coeficientes dessa equação do segundo grau. Coeficiente A, quem acompanha o x ao quadrado, que tem um menos aqui, significa que é menos 1. Coeficiente B, quem acompanha x, 5. Coeficiente C, não tem, que é o termo independente, coloco zero. Vamos calcular delta. Como é que eu calculo delta? Pego a B, que é 5, eleva ao quadrado, menos 4, que é da fórmula, vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é 0. 5 ao quadrado, 25. Menos 4 vezes menos 1 dá 4 positivo, vezes 0, 0. Então, 25 mais 0, 25. Delta é 25. Então, jogo agora na fórmula de Bhaskara. Menos o B, que é 5, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 25, dividido por 2 vezes o A, que é menos 1. Então, vai ficar menos 5, raiz quadrada de 25, 5. Portanto, você vai ter menos 5 mais ou menos 5, dividido por menos 2. Fica menos 2 porque 2 vezes menos 1 dá menos 2. O meu x1, minha primeira raiz, vou pegar o mais da fórmula. Ou seja, menos 5 com mais 5 fica 0. 0 dividido por menos 2 continua 0. A minha segunda raiz, que é o x2, eu vou pegar o menos da fórmula. Então, menos 5 com menos 5 dá menos 10. Menos 10 dividido por menos 2, faz joguinho de sinais na divisão, fica 5 positivo. Então, achei x1 igual a 0, x2 igual a 5. Tranquilo? Agora é hora de verificar com a equação original. Se eu considerar que o x seja 0, como é que vai ficar essa verificação? Eu pego a equação original, a equação inicial, que era a raiz quadrada de 3x mais 1 igual a x, e no lugar de x coloco 0. Então, vai ficar 3 vezes 0, mais 1 repete, mais 1 repete, igual a, no lugar de x, 0. Resolvendo essa expressão no primeiro membro, tem que dar 0. Se não der 0, é porque esse valor de x igual a 0 não serve. 3 vezes 0 é 0. Mais 1, 1. Então, ficou raiz quadrada de 1,
mais 1 tem que dar 0. Raiz quadrada de 1 é 1, 1 mais 1 não dá 0, ou seja, não serve para a gente considerar que o x seja 0. Vamos ver se o x igual a 5 serve. Se o x for 5, substituo na equação inicial o x pelo 5, ó. Então, fica 3 vezes 5, 15, 15 mais 1, raiz quadrada de 16. Repete mais 1, repete aqui, ó, o igual, e no lugar do x coloquei 5. Raiz quadrada de 16 é 4. 4 mais 1 realmente dá 5. Ok, o x sendo 5 serve. Então, qual é a solução dessa equação irracional? Valor 5, ok? Então é isso, gente. Não é difícil, é só seguir o passo a passo, com calma, com atenção quando aparecer um produto notável, tá bom? Para você não errar. Você vai ver que vai ser tranquilo de fazer se você seguir o passo a passo. Beleza? Entra lá no portal, confere quais são as páginas para vocês fazerem de atividades. Eu encontro vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!